Seguinte, nessa aula a gente vai falar sobre plot de pontos, em que vai ser uma aula rápida, que só tem essa seçãozinha aqui, gráficos de lista básica. O que acontece? Muitas vezes é interessante a gente construir um gráfico a partir de uma tabela de valores que a gente tem. É muito comum isso, por exemplo, se a gente vai fazer um experimento, por exemplo, a gente tem lá uma função e a gente tem lá o parâmetro dessa função, os valores do parâmetro dessa função. Se a gente tem o x e o f de x, em que, por exemplo, se a gente tem num experimento vários x e vários f de x correspondentes, é interessante a gente, por exemplo, plotar um gráfico de pontos para ver como é que esse gráfico se comporta. E a gente pode usar a função listplot, no caso, para 2 dimensões, ou a função listplot 3D para 3 dimensões, para plotar uma lista de pontos, em que esse exemplo de experimento foi apenas um exemplo, dado que, no caso, em física experimental, a gente, em geral, costuma ter esse trabalho de fazer gráficos, de tabelas de valores. Então, a função listplot ela pode ajudar, por exemplo, nesses contextos, né? Então, está aqui o uso dessa função listplot, né? Um caso de uso dela, em que, no caso, a gente tem aqui a função BW, que possui esses 3 parâmetros aqui, né? A função é essa. E, a partir dessa função BW, a gente vai construir BW-data, né? Que é basicamente o quê? Uma tabela de valores, né? X e Y aqui. Então a gente está basicamente criando uma tabela de valores X e Y, em que eles são correspondentes, né? Em que eu estou pedindo para o X variar de 0 até 3, em 0.1 e 0.1, ou seja, a passos de 0.1. E vamos tentar entender o que está aqui. No caso, na entrada aqui seria o Y, né? O f de x. Aqui, ó, tá a nossa função BW, só que com alguns parâmetros fixos, 1 e meio. Só que aqui, ó, tem um trem multiplicando ela, que é 0.8 mais 0.4 random integer. Vamos explorar o que é essa função aqui, mas antes vamos avaliar essa célula. Pronto, está avaliado. E agora vamos ver o que se trata esse random integer aqui. Esse random integer, ele vai gerar para a gente números pseudo-aleatórios, só que a gente pode controlar esses números que são gerados. E a gente pode passar o random integer, né, de diferentes formas. Aqui, ó, tá com a forma sem argumento. E nessa forma sem argumento, ele me dá um número de forma pseudo-randômica, sendo 0 ou 1. Ou seja, ele me dá os números 0 ou 1. E pseudo-randômica, eu não vou tratar disso aqui agora porque não vem ao caso, mas basicamente isso aqui quer dizer que não é completamente randômico, mas é praticamente randômico. Então, para os nossos efeitos aqui, é aleatório. Então, dito isso, vamos pegar aqui ó, como exemplo a função random integer sem argumento para ver se ela realmente dá 0 e 1, né, de forma aleatória. Aqui deu 1, aqui deu 1, aqui deu 1, eu estou avaliando a célula, tá? Avaliando a célula, deu 1 de novo, aí agora deu 0. Então, está dando um número inteiro aleatório sendo 0 ou 1, né, de forma aleatória. E então, sendo assim, o que é isso daqui, né? Esse BW-data vezes trem. Bom, antes disso, deixa eu apagar isso. E vamos pegar aqui, por exemplo, ó, 5. O nosso BW com esses argumentos é isso daqui. Vamos pegar, por exemplo, 3. O nosso BW com esses argumentos é isso daqui. Agora vamos pegar e multiplicar por aquilo ali. Ó. Multiplicando por isso aqui, a cada rodagem a gente vai ter um valor diferente a depender se o número que vai dar aqui é 0 ou 1. Porque se der 0, isso aqui vai zerar e vai ser só 0.8 vezes esse trem. Se não, vai dar 1 e vai ser 0.8 mais 0.4, que é 1.2, vezes esse trem aqui. Então, a cada rodada aqui, a gente vai ter um valor aleatório, mas que só vai ter duas possibilidades, né? A depender se o número que vai dar é 0 ou 1. Então, dando Enter aqui, ó, a gente teve essa rodada de novo, mesma coisa, dando Enter, continua dando a mesma coisa
de forma aleatória. Agora mudou, tá vendo? Precisou várias variações para mudar isso porque é aleatório, né? Então aqui, ó, é basicamente isso que essa entrada aqui diz para a gente. Então, ó, a partir disso, a gente gerou essa tabela de valores aqui agora, em que a gente pode e guardou nesse símbolo aqui bwdata. Vamos ver esse símbolo bwdata, o que ele é? Tá aqui, ó, bwdata. Bwdata aqui é essa tabela de valores, em que repara, ó, aqui a gente tem uma lista, né, em que nessa lista a gente tem pares de valores. Né? A gente tem uma lista de listas, em que cada lista aqui contém dois elementos, né, o x na primeira entrada e o y na segunda entrada aqui, certo? E vale dizer também que está escrito dessa forma aqui para a gente ter um comportamento específico no nosso gráfico, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Aqui a gente tem x valendo 0, 0.1, 0.2 até 3. E aqui a gente tem os valores de y correspondentes. E esses valores aqui são para essa rodagem que eu fiz aqui dessa célula, em que nessa rodagem deu 0 ou 1, e aí a matemática guardou o valor a depender se foi 0 ou 1. Mas eu posso rodar essa célula aqui de novo e a gente pode ter um outro bwdata, porque isso aqui é aleatório, né? Então, tem essa questão. E agora, vamos ver como se dá o gráfico de uma lista de valores, usando o list plot. Em que, para isso, ó, eu vou atribuir ao símbolo plot bw esse gráfico aqui, né, de list plot, em que aqui eu vou plotar essa lista aqui, bwdata, né, essa lista de valores bwdata, e vou controlar um aspecto do gráfico só, vou passar uma opção, em que aqui está a opção, em que as opções do list plot são semelhantes à do plot, e a opção que eu vou dar é para controlar o tamanho do ponto. Então, estou usando para isso o plot style, estilo do gráfico, passando aqui absolute point size, que é o tamanho absoluto de um ponto, para poder controlar o tamanho do ponto no gráfico. Aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Ele me deu esse gráfico, certo? Só que eu poderia controlar esse tamanho desse ponto, né, conforme eu queira. Né? Então, tá aqui. Pronto, vou voltar aqui para o 3. E a partir daí, desse gráfico, dessa lista de valores, a gente pode sobrepor a ele a curva teórica, certo? Em que, para isso, ó, eu estou atribuindo ao símbolo plot, o plot do gráfico que me dá a curva teórica. Né? No caso aqui, ó, a gente tem o BW, certo? E o BW, né, tem os mesmos argumentos que eu coloquei aqui anteriormente. Né? Então, repara, esse valor de y aqui vai diferir desse valor, né, por 0.8 ou por 1.2, a depender do que der aqui no random integer. Né? Então, aqui, ó, avaliando, né, a gente tem a curva teórica, certo? Com o x variando de 0 a 3. E aí, agora, com esses dois gráficos guardados nessas duas variáveis, né, plot e plot bw, eu posso usar a função show para mostrar os dois gráficos em um gráfico só. Por quê? A função show ela permite com que a gente mostre vários gráficos combinados. E a gente pode, além disso, passar opções para incrementar a exibição do nosso gráfico. Né? Em que aqui, ó, eu estou passando a função show e nela eu estou passando os argumentos aqui plot bw, plot, né, dentro de uma lista para plotar justamente aqueles dois gráficos que a gente construiu, esse e esse. E aí eu estou passando a opção do intervalo do gráfico para ser automática, para a matemática decidir qual que fica melhor. Então, repara, aqui ó, a gente tem a curva teórica, né, e a curva que seria experimental, digamos assim, né, que é a curva obtida a partir daquela tabela de valores aqui que a gente obteve, né, bwdata. E a gente poderia também ter modificado as cores desses gráficos, estilizado o gráfico ainda mais
para ter um resultado ainda mais agradável. Só que eu não fiz isso aqui porque a ideia era mostrar simplesmente o funcionamento do listplot e também apresentar essa questão aqui, essa função show aqui para vocês, que permite a gente reunir os gráficos em um só. Então, dito isso, por hoje é só. Vejo você na próxima aula.